Salve, salve, meus amigos. Vamos a mais um Rumo à Posse, tá? Hoje nós vamos falar sobre a banca Máxima. É uma banca que faz provas praticamente só em Minas Gerais. Então, muita gente me pediu, né? Deve ter uma opção de mineirinho aí, ou terra boa, terra do pão de queijo, certo? Então, os meus amigos mineirinhos me pediram e tá aqui, tá legal? Também é legal lembrar que dia 17 agora começa a Semana do Português, hein? Então é um evento totalmente gratuito, online, tá? Basta você se inscrever, portuguêsparaconcursos.com, português sem acento, tudo junto, para concursos.com sem BR. Valeu? Bom, vamos lá. Quais são os assuntos? Olha, eles colocam muitas questões de interpretação de textos, muitas. As questões não são difíceis, você não vai encontrar dificuldades. Basta você usar a técnica da contestação, você encontrar elementos no texto para contestar a informação que está ali presente. Eles gostam de questões de tipologia textual e gênero textual, sobretudo tipologia textual, se o texto é descritivo, dissertativo ou narrativo. Tá? Em relação ao gênero textual, eu vejo apenas eles cobrarem, inclusive junto aos elementos de tipologia, o texto injuntivo ou instrucional. Vocês vão ver aqui. Tá? Eu acho curioso, algumas bancas têm feito isso, têm inserido injuntivo ou instrucional no meio dos elementos de tipologia. E, na realidade, o texto injuntivo ele é um texto, quando se fala sobre essa análise, nós estamos falando sobre gênero textual. Análise morfossintática. Então, por exemplo, a gente tem até uma questão aqui muito legal de um quadrinho, que aí ele vai tecendo comentários de regência, de função sintática. Você vai ver. Eles gostam de questões de regência, identificação de elementos coesivos, inclusive dentre eles o pronome relativo, a quem o pronome relativo está fazendo referência, a quem o pronome oblíquo está fazendo referência. Tá? Então, identificação dos elementos coesivos, a quem ele está se referindo. Não só os pronomes relativos, os outros pronomes também, mas sobretudo os pronomes relativos. E eles também gostam de fazer essa distinção entre pronome relativo e conjunção integrante. Então, o pronome relativo ele cobra de duas formas diferentes. Uma, para identificar quem é o antecedente do pronome relativo, e outra, para distinguir o pronome relativo da conjunção integrante. Da classificação de orações, eles gostam de questões de classificação de orações, às vezes eles sublinham uma oração mandando você classificá-la. Quando eles pegam orações substantivas, eles perguntam, às vezes não pela classificação da oração substantiva, se é uma oração subordinada, substantiva, objetiva direta, mas sim se a oração é objetiva direta, porque aquela oração está exercendo a função de objeto direto. A concordância tanto verbal quanto nominal, certo? Verbal quanto nominal. Regência a gente já falou, eles gostam de cobrar a questão de regências, verbos aspirar, visar, lembrar, esquecer, aqueles casos específicos todos, que é a relação entre verbo e preposição. Concordância, sim, eles gostam de cobrar. Conjunções, cara, aliás, como eu sempre falo, né, como as bancas gostam de trabalhar valor semântico dos conectivos. Sobre conectivos envolvem conjunções e preposições, mas sobretudo as conjunções. A diferença entre passe e pis, ou seja, entre pronome passivador e índice de indeterminação do sujeito, nas escolas agora eles usam esse termo, né? Passe, partícula passivadora do sujeito, que é a mesma coisa que pronome passivador. E pis, partícula indeterminadora do sujeito, que é o antigo índice de determinação do sujeito. É aquele caso do se o se é pronome passivador ou é índice de indeterminação. Há algumas questões de ortografia, mas não são muitas não, conjunções a gente já falou. Tá aqui ortografia envolvendo regras de acentuação, estrutura e formação de palavras, vozes verbais que tem um pouco de relação também com a diferença entre pronome passivador e índice de determinação, porque se o pronome for apassivador, tá, ele é passiva, você tem uma estrutura de voz passiva sintética. Questões de crase, questões de colocação pronominal também. É engraçado que a quantidade de questões de colocação pronominal não é tão grande. Tá? Eu achei poucas, pouquíssimas, acho que umas duas que essa banca fez. E geralmente misturado a outros assuntos, como regência, enfim. Beleza? Olha que horror. Vamos então para as questões. Então a gente vai olhar aqui duas questões, uma questão de interpretação, uma questão de tipologia textual, e depois a gente vai ver os assuntos que eles privilegiam.
E aí, se você parar e avaliar, né, eles gostam de tudo. Parar e avaliar, eles gostam de tudo, né? Então você tem um textinho aqui, publicidade infantil, perigoso artifício. Uma criança imitando os sons emitidos por porcos já foi considerada como falta de educação. No entanto, após a popularização do programa infantil Peppa Pig, essa passou a ser uma cena comum no Brasil. O desenho animado sobre uma família de porcos falantes não apenas mudou o comportamento dos pequenos, como também aumentou o lucro de uma série de marcas que utilizaram do encantamento infantil para impulsionar a venda de produtos relacionados ao tema. Peppa é apenas mais um exemplo do poder que a publicidade exerce sobre as crianças. E é verdade. Como a propaganda tem influência sobre as crianças. E aqui ele fala até um detalhe interessante. Os nazistas já tinham noção disso. Já conheciam os efeitos de uma boa publicidade. São inúmeros os casos de pais delatados pelos próprios filhos, o que mostra a facilidade com que as crianças são influenciadas. Essa vulnerabilidade, quer dizer, essa capacidade de influenciar as crianças são mais vulneráveis até os 7 anos, quando a personalidade ainda não está formada. Muitas redes lanchonetes, por exemplo, valem-se disso para persuadir seus jovens clientes. Seus produtos vêm acompanhados por brindes e brinquedos. Assim, muitas vezes a criança acaba se alimentando de maneira adequada na ânsia de ganhar um brinquedo. Isso também é outra verdade, né? Às vezes a criança não quer nem comer aquilo, mas para poder ganhar o brinquedinho acaba pedindo aos pais aquele alimento. Então isso é ruim por 2 aspectos. Um, porque geralmente são alimentos de má qualidade. E segundo, porque na realidade elas acabam comendo não pela necessidade da alimentação, mas sim pela vontade de ter o brinquedo. A publicidade interfere no julgamento das crianças. No entanto, censurar, agora tem um detalhe aqui importante, censurar todas as propagandas não é a solução. Não. O caminho não é censurar as propagandas. É preciso sim que haja uma regulamentação para evitar a apelação abusiva. Sim. Então você tem que evitar a apelação abusiva. Certo? Então, a abusiva você tem. A apelação existe. O que não rola, que não deve rolar, que não deve acontecer, é a apelação abusiva. Tarefa destinada aos órgãos responsáveis. Então, órgãos responsáveis deveriam fiscalizar isso. No caso da alimentação, a questão é especialmente grave, uma vez que pesquisas mostram que os hábitos alimentares mantidos até os 10 anos de idade são cruciais para definir o estilo de vida que o indivíduo terá quando adulto. É verdade. Talvez eu seja até uma vítima disso. Uma boa solução nesse caso seria criar propagandas enaltecendo o consumo de frutas e legumes. Isso seria legal também, se houvesse propagandas, né, que gerasse na criança a vontade de comer frutas e legumes, seria o ideal. Os próprios programas infantis poderiam contribuir nesse sentido, apresentando personagens com hábitos saudáveis. Isso, então, além de haver propagandas, os programas infantis também poderiam vir com essa característica. Assim, os pequenos tentariam imitar os bons comportamentos. Bom, por fim, contudo, nenhum controle publicitário ou bom exemplo sob a forma de um desenho animado é suficiente sem a participação ativa da família. É essencial, aí vem aqui, é essencial ensinar as crianças a diferenciar bons produtos críticos de meros golpes publicitários. Aqui é o principal. Existe a propaganda? Existe, mas existe uma família. A família pode ensinar a criança a distinguir o que é bom e o que é ruim. Portanto, em se tratando de propaganda infantil, assim como em tantos outros casos, a educação vinda de casa é a melhor solução. Então, tudo que as pessoas deveriam se adequar, né? Sobretudo, seria bom se houvesse uma fiscalização das propagandas excessivamente abusivas? Sim, seria importantíssimo. A ideia dele é censurar todas as propagandas infantis? Lógico que não, né? Ele fala isso claramente. Então, censurar todas as propagandas não é a solução. Agora, a principal solução parte da família. A família que tem que ensinar a criança, ensinar ao jovem, o que é bom e o que não é ruim, é diferenciar bons produtos de meros golpes publicitários, como está escrito aqui. Então, ele fecha o texto dando uma solução. Tá? Maravilha. Bom, vamos lá. Aqui, olha só aquilo que eu falei. Isso aqui, dissertação, descrição e narração, são elementos do quê? Da tipologia textual. Injuntivo é um elemento do gênero textual.
Injuntivo é aquele texto que ensina as pessoas a fazerem alguma coisa, uma receita de bolo, algum tipo de manual. Você compra um brinquedo ou compra uma mesa e você mesmo que vai montar. Aí você recebe manual explicando como é que você monta aquilo. Então, quando tem essa característica de ensinar alguma coisa, ensinar para que você faça alguma coisa, esse é um texto injuntivo também chamado de instrucional. Um texto narrativo é apenas uma historinha. Você está contando uma história, sem emitir juízos de valor, sem emitir opiniões. Não é o caso. Tá? Eu poderia contar uma história do que aconteceu comigo. Eu acordei ontem, levantei, escovei os dentes, tomei banho, me vesti, tomei café. Mas não estou contando uma historinha que aconteceu comigo. Certo? Corresponde basicamente a um filme. A um filme com uma sequência de fatos. Uma descrição é uma imagem, uma fotografia. Rosenthal é gordo, baixo, tem barbudo, calvo. Então você cria uma imagem para o leitor. Isso é um texto descritivo. Um texto dissertativo é um texto que procure passar tese e argumento. Ele exprime a opinião dele e utiliza recursos de argumentação para a defesa dessa tese. Então ele está falando, ele está emitindo uma opinião sobre a questão da influência que as propagandas podem exercer sobre as crianças, certo? E ele está utilizando recursos de argumentação, inclusive propondo soluções, né? Propondo soluções para resolver esse problema que ele menciona. Então esse é um texto claramente dissertativo, em que ele exprime uma tese e um argumento. Ele utiliza recursos argumentativos e termina o texto. Elemento típico de textos dissertativos. É quando ele acaba o texto expondo soluções para um problema que ele traz para o leitor. Tá? Maravilha, inclusive a proposta de soluções. Sendo que a principal solução seria a conscientização que a família própria pode levar para a criança. Para que a criança tenha a capacidade de distinguir o que é uma coisa que é só para atraí-la para consumir um produto, ou se aquele produto realmente é bom. Bom, vamos lá. Questão número 2. Pode-se afirmar que a frase que resume a tese da autora, a publicidade infantil deve ser denunciada. Gente, isso aqui a gente pode contestar claramente, né? Censurar todas as propagandas não é a solução. A solução sim seria evitar apelação abusiva, então deve ser denunciada? Não. A publicidade infantil exerce influência sobre as crianças? É o que ela fala o tempo inteiro. Sim, exerce. Isso pode ser ruim? Pode ser ruim. Isso aqui faz sentido. Eu tenho como contestar essa afirmação da letra B? Não. Toda publicidade infantil é prejudicial para a criança. Não é, e tanto não é que ele até propõe. Uma boa solução nesse caso seria criar propagandas enaltecendo o consumo de frutas, verduras e legumes. Então ele fala, olha, existe a possibilidade também de você criar propagandas positivas. Então nem todas as propagandas são negativas. Certo? Então nem todas as propagandas são negativas, nem todas as propagandas são prejudiciais para a criança. Então essa aqui, A eu elimino, a C eu elimino. Deve-se proibir quaisquer, primeiro que deveria ser devem-se, né? Devem-se proibir quaisquer tipos de publicidade infantil. Gente, o autor do texto é bem claro. No entanto, censurar todas as propagandas não é a solução. Isso aqui, então, essa letra D de dado contraria plenamente o texto. A letra B, sim, é perfeita. Publicidade infantil exerce influência, exerce. Sobretudo aquela faixa até os 7 anos de idade, que a criança ainda não estabeleceu o espírito crítico e tal. Então a resposta é a letra B de bola. Vamos lá. Questão número 3. Agora a gente vai ver as questões de gramática. Essa questão aqui é muito interessante, uma questão de classificação de orações, mas que envolve, tá, aquela questão da oração substantiva, em vez de ele classificar essa oração subordinada, substantiva, objetiva direta, oração subordinada, substantiva, completiva, nominal. Não, ele pergunta, vem cá, se a oração é objetiva direta é porque ela desempenha a função de objeto direto. Se ela é completiva nominal é porque ela desempenha a função de complemento nominal.
Não basta isso. Isso, se você colocar a frase na ordem direta, fica isso não basta. Isso exerce a função de sujeito. Se isso exerce a função de sujeito, estas orações aqui, que você tem inclusive a construção ou dando ideia de opção de escolha e ao optar por um excluir o outro, são orações subordinadas substantivas subjetiva. Ou seja, se essas orações subjetivas é porque elas estão desempenhando a oração objetiva direta, exerce a função de objeto direto. A oração completiva nominal desempenha a função de complemento nominal. A oração apositiva desempenha a oração positiva de aposto. A oração subjetiva exerce a função de sujeito. Questão número 4. Vamos lá. Vamos ver os comentários e voltamos para o quadrinho. Levando em consideração o emprego correto dos verbos no que diz respeito à regência verbal, de acordo com a norma, com a gramática normativa, é correto afirmar que: letra A. Houve desacordo no emprego do verbo ser no primeiro quadrinho por ser um verbo significativo. Os homens são todos os insensíveis. Gente, aqui é o verbo ser, que é verbo de ligação. O verbo de ligação, tá, ele só tem a função de ligar. Então, ele não tem poder significativo. Tá? Por exemplo, você vê o verbo brincar é um verbo significativo. Os verbos transitivos e intransitivos, quer dizer, transitivo direto, indireto, transitivo direto, indireto, e o intransitivo são considerados aqueles verbos significativos. São aqueles verbos que realmente expressam claramente um significado. Os verbos de ligação, eles têm uma outra função. Eles indicam ideia de estado ou qualidade. Aqui no caso o verbo ser é a ideia de qualidade. Ele não fala. Uma coisa é dizer, ele está triste. Estar triste é um estado, ele não é uma coisa permanente. Agora, se você falar, ele é feio, por exemplo, tá? Ele é feio não é uma coisa, não é um estado, é uma situação permanente. Então, é uma qualidade. Quando é falado aqui os homens são insensíveis, é uma qualidade. Ele está falando aqui os homens estão insensíveis agora, nesse momento. É um estado, uma coisa que você poderia mudar, modificar. Não, é uma situação permanente. Então, isso é uma qualidade. Agora, o que o verbo ser? Tá? O verbo ser não é uma ação, não é uma atitude. Então, ele é considerado ele é um verbo que só tem a função de ligar. Por isso que é verbo de ligação. Tá? Indicando ideia de estado ou qualidade. Certo? Então, e houve desacordo? Não houve desacordo nenhum. A frase está correta, está perfeita. Ele está ligando o sujeito, que é os homens, ao predicativo do sujeito. Letra B. Houve desacordo no emprego do verbo lembrar no segundo quadrinho, pois ele está preposicionado, necessitando assim de ser pronominal. Acho que frase feia, né? É essa a resposta. Eles nunca lembram de. Se ele usou a preposição de, eu teria que ter eles nunca se lembram de. Tá? Os verbos lembrar, esquecer, recordar, ou é calça de veludo ou é bumbum de fora. Ou você tem tudo ou não tem nada. Ou eles nunca lembram uma data importante, que aí eu não tenho nem o pronome oblíquo ser, nem a preposição de. Ou eu uso os dois elementos, o pronome ser e a preposição de. Eles nunca se lembram de. Agora, quando ele usa um, que é a preposição de, e não usa o outro, realmente está errado. Ele pede que está... Olha lá. É correto afirmar que houve desacordo? Sim, houve desacordo. A frase ficou errada, da letra B. Letra C. O emprego do verbo lembrar no terceiro quadrinho está de acordo com a gramática normativa. Não, eu acabei de falar. Né? Se usou o pronome oblíquo, tem que usar a preposição. Certo? Se usou a preposição, tem que usar o pronome oblíquo. A presença de um obriga a presença do outro. Houve desacordo na norma culta no emprego do verbo ser no primeiro quadrinho, por ser um verbo de ligação, não está acompanhado de um predicativo. Não houve desacordo nenhum. Ele é um verbo de ligação mesmo e está ligando os homens, que é sujeito ao predicativo, que isso é todos os insensíveis. Então não está em desacordo com a gramática. O comentário está errado. Você vê a questãozinha de regência misturada a outros elementos. Isso aqui é uma questão de análise morfossintática envolvendo regência verbal. Mas você também encontra questões de regência verbal que eles pedem apenas para você identificar a frase certa e a frase errada.
com outros verbos, como clicar, chegar e assim vai. Questão número 5, também uma questãozinha bem legal. Pepa é apenas mais um exemplo do poder que a publicidade exerce sobre as crianças. E aí ele pergunta para o candidato a quem o pronome relativo que está se referindo. Tá? A publicidade exerce o quê? Um exemplo de poder sobre as crianças? Ou a publicidade exerce poder sobre as crianças? A publicidade exerce poder, não está exercendo um exemplo de poder. Está exercendo poder sobre as crianças. Né? Eu sempre falo, olha, quando você quer identificar o antecedente do pronome relativo, eu proponho, no caso do que, substituir por o qual, a qual, os quais, as quais. Tá? Por quê? Porque o que acontece? Quando você substitui por o qual, a qual, os quais, as quais, tá? Pela identificação do gênero e do número, fica fácil você saber quem é o antecedente. O problema todo aqui é o seguinte, quando eu substituo, eu tenho que substituir por o qual. Só que quando eu substituo por o qual, o que acontece? Tanto exemplo quanto poder, ambos são masculinos, estão no singular. Então, em tese, ele tanto poderia estar se referindo a exemplo quanto a poder. Aí não há como fugir. Então, eu consigo eliminar a letra A e consigo eliminar a letra D. E ficamos em dúvida entre B e C. E aí, o que determina a resposta é a semântica, é a interpretação da frase. A publicidade exerce o quê? Um exemplo de poder ou exerce poder sobre as crianças? Lógico, ela exerce poder sobre as crianças. Então, se ela exerce poder, a resposta é a letra C. Questão número 6. É uma questãozinha de concordância nominal. Então, olha lá, ele está aqui bastante esse questionamento. Eu sempre falo, olha, bastante funciona exatamente igual a muito, se muito, ou igual a suficiente. Certo? Se bastante, se muito flexionar, ou se suficiente flexionar, dependendo da frase, o bastante também flexiona. Agora, se o muito não flexionar, bastante também não flexiona. Então, ele fala o seguinte, um exemplo que comprova essa última afirmação reforçando a não flexão da palavra em número. Certo? Então, ó, o exemplo, o emprego da palavra destacada refere-se a um caso de concordância nominal. Em alguns casos, a palavra deve ser empregada de forma invariável, por estar como advérbio. Sim, é exatamente igual a muito. Quando muito for advérbio, é invariável. Eram questionamentos bastantes, suficientes. Repare, suficientes. Substituir por suficiente. Certo? Ele é um adjetivo que qualifica questionamentos, que é um substantivo. Legal? Suficiente também veio para o plural. Então, bastante no plural está perfeito. Já disse muitas vezes. Vezes é um substantivo, está no plural. Muitas é um pronome indefinido que flexiona. Agora, estudamos bastantes. Não, estudamos muito para a prova. Estudamos muito. É invariável. Então, bastante também é invariável. E aqui, tanto muito quanto bastante, ambos são advérbios. Advérbio de intensidade. Lembrando que o advérbio modifica a ideia de verbo, de adjetivo ou de outro advérbio. O muito aqui, ou o bastante, tanto faz, intensifica o sentido do verbo estudar. Estudar é um verbo, estudamos é verbo. Tá? Essa é a grande diferença entre o elemento que pode variar, porque o advérbio é invariável. Certo? O advérbio é invariável. E ele está modificando a ideia de estudamos, que é o advérbio é uma palavra invariável que modifica a ideia de verbo, adjetivo, advérbio. Repare que nos outros casos, o termo bastante está relacionado ao substantivo. Questionamento é substantivo, vezes é substantivo. Gostaria de bastantes, gostaria de muitos. Motivos. Motivos é substantivo. Muitos qualifica motivos, é o substantivo. Então, muitos é pronome indefinido. Então, questão número 6, letra C, é o único que é invariável, que foi mal, inclusive, mal. Isso aqui está errado, certo? Seria bastante, que é exatamente o que ele está pedindo. Não poderia estar flexionado no plural. Questão número 7, um assunto que eles cobram muito, 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 muito. Então, a banca que exige conhecimento de conjunções. Então, é um assunto que você não pode deixar de estudar.
Bom, vamos lá. É aquele caso, pô, um dos mais badalados, um dos que mais caem em provas. E o palco agora está mais infinito, mas tão infinito, olha o que eu brinco, eu chamo que eu brinco de bizu do tesão. Tá legal? É quando você tem tão, tal, tamanho ou tanto. Todos eles começando pela letra T. Tão, tal, tamanho ou tanto. Certo? Eu estudei tanto que gabaritei a prova. Estou com tamanha sede que beberei 10 copos de água. O que acontece? É uma ideia de algo intensificado, alguma coisa que acontece de tal forma, intensificado, que gera um efeito. Certo? Então, esse que aqui, vou dar logo a resposta, esse que é uma conjunção subordinativa consecutiva, daí consequência, consecutiva. Introduz uma consequência para esse fato exagerado. Então, a ideia desse que é uma conjunção consecutiva, uma conjunção subordinativa consecutiva, que introduz uma consequência, um efeito, um resultado, mas é um efeito para um fato exagerado. Tá? Ele estudou tanto, ele não apenas estudou, ele estudou muito. Qual é a consequência de estudar muito? Ele gabaritou a prova. Estou com tamanha sede. Eu não estou apenas com sede, estou com muita sede. Qual é a consequência dessa quantidade exacerbada, exagerada de sede? A consequência dessa sede toda é que eu beberei 10 copos de água. E assim vai. Beleza? Então, a ideia de consequência. Esse que é uma condição consecutiva quando introduz uma consequência para um fato exacerbado, exagerado. Questão número 8. Essa aqui é uma questão de voz, que mistura um pouco vozes verbais, com também a distinção entre pronome apassivador e índice de indeterminação do sujeito. Tá? Qual é a grande diferença entre os dois? A grande diferença está na transitividade do verbo. Se o pronome ser estiver ligado a um verbo transitivo direto, ele é pronome apassivador. Partícula apassivadora do sujeito. Agora, se o verbo não for transitivo direto, o verbo pode ser intransitivo, transitivo indireto. Então, é um verbo que não seja transitivo direto. Então, um verbo que não seja transitivo direto, mais o pronome ser, esse ser pis. A grande diferença é que quando ser for pronome apassivador, aquele elemento que funcionaria, que exerceria a função de objeto direto, assume a função de sujeito. Só que é um sujeito que não é um sujeito que pratica ação, não, é um sujeito passivo, um sujeito paciente. Só que ele obriga a concordância com esse elemento paciente. Então o objeto direto se transforma em sujeito, sujeito passivo. Por outro lado, se você estiver ligado a um verbo que não seja transitivo direto, pode ser transitivo indireto, intransitivo, esse é índice de determinação do sujeito. E aí, obrigatoriamente, olha lá, quando o ser é pas, tá? O verbo tanto pode vir na terceira pessoa do singular, como pode vir na terceira pessoa do plural. Ele vai concordar com o sujeito paciente. Sujeito paciente, que era o antigo objeto direto. Por outro lado, quando o ser for pis, partícula indeterminadora do sujeito, o sujeito é indeterminado. Nesse caso, o verbo vem obrigatoriamente da terceira pessoa do singular. Então, olha lá, repararam-se as portas. Repararam-se portas. Reparam-se, perdão. Quem repara alguma coisa. Portas seria objeto direto, se eu não tivesse ser. Então, eu tenho verbo transitivo direto mais o pronome ser. Isso é a voz passiva sintética ou pronominal. Esse ser aqui é pas, partícula passivadora do sujeito. Esse termo, que seria objeto direto, assume a função de sujeito. Este sujeito está no plural, o verbo está no plural. Alugam-se bicicletas. Quem aluga, aluga alguma coisa. Bicicletas seria objeto direto. Eu tenho verbo transitivo direto mais o pronome ser. Esse termo bicicletas, que exerceria a função de objeto direto, assume a função de sujeito. Está no plural, o verbo está no plural. Reduziram-se os preços. Quem reduz, reduz alguma coisa. Os preços seria objeto direto. Eu tenho verbo transitivo direto mais o pronome ser. Esse é pronome apassivador. Esse termo, os preços, que seria objeto direto, se transforma em sujeito. O sujeito está no plural, o verbo está no plural. Discordaram-se das propostas. Quem discorda, discorda de alguma coisa. Das propostas é objeto indireto. O verbo é transitivo indireto mais o pronome ser.
o se só é para pronome apassivador se estiver ligado a um verbo transitivo direto. No caso, não é um verbo transitivo direto, é um verbo transitivo indireto. Esse se é partícula indeterminadora do sujeito, ou índice de indeterminação do sujeito. Nesses casos, obrigatoriamente, o verbo tem que estar na terceira pessoa do singular. O correto seria: discordou-se das propostas. Questão número 9. Uma questão de estrutura e formação de palavras. Engraçado, nessa questão, eles também perguntaram depois, na sequência, qual era a classe gramatical de antes e depois. Antes e depois, geralmente são advérbios, mas a presença do artigo o, antes, agora e depois. Antes, agora e depois são advérbios. Naturalmente seriam advérbios. Mas a presença desses artigos, justamente a presença deles, faz com que esses termos que seriam advérbios, eles estejam substantivados. Eles são transformados em substantivos. Então, o que é isso? Eles sofrem uma conversão. Eles deixam de ser advérbios e passam a ser substantivos. Certo? Isso é uma derivação imprópria, quando há mudança na sua classe gramatical. Tá? Inclusive, repito, eles perguntam uma outra questão, essa mesma prova, na sequência, acho que foi a questão seguinte a essa, qual era a classe gramatical de antes? Lógico que entre as alternativas vai estar lá advérbio. Não, ele seria advérbio. Ele está substantivado. Tá? A presença desses artigos faz com que esses termos estejam substantivados. Então, isso é uma derivação imprópria. A derivação imprópria é justamente isso. É uma palavra que sofre uma conversão. Tanto é que também você pode usar como classificação dessas palavras conversão. Derivação imprópria é a mesma coisa que conversão. Por quê? Muita gente, inclusive, hoje contesta essa nomenclatura imprópria, embora seja utilizada ainda pelas bancas, pelos principais autores. Mas alguns autores já contestam. Por que imprópria? Ele sofre uma alteração na sua classe gramatical. Né? Os autores mais antigos argumentam que é uma derivação imprópria. Por quê? Porque ele está sendo utilizado numa classe gramatical que não é própria, não é da natureza deles. Aí eles justificam, não é imprópria porque é uma coisa errada, mas é imprópria porque não está na natureza dos elementos. A natureza dessas classes gramaticais, tá? Dessas palavras, a natureza é ser advérbio, está sendo utilizado como substantivos. Tá? Mesma coisa, se eu falar, o azul é uma cor bonita. Azul geralmente é um adjetivo. Coloquei o artigo, eu estou transformando em substantivo. Tá? Nós temos aí também um caso de derivação imprópria ou conversão. Certo? Então nós temos, às vezes você tem uma palavra, Gillette, por exemplo, é escrita assim, né? Gillette, com 2 L's e 2 T's. Era o nome da fábrica que produzia a lamínula de barbear. Isso aqui é um substantivo próprio, que é o nome da fábrica. A partir do momento que você fala Gillette, você vê que aqui Gillette eu escrevi com letra maiúscula porque é o nome da fábrica. Aqui eu já escrevo Gillette com letra minúscula. Porque é o próprio produto. É o próprio objeto, Gillette. Então, cara, as pessoas passaram a utilizar a palavra Gillette de uma tal maneira que transformaram aquilo que seria o nome da fábrica no nome do próprio produto. Você transformou um substantivo próprio, que era o nome da fábrica, num substantivo comum, como caneta. Então, Gillette, né? Lógico, não estou falando de Gillette, esse é o nome de caneta, mas eu estou fazendo uma comparação. Tá legal? Derivação sufixal quando a palavra sofre o acréscimo de um sufixo. Por exemplo, normal. Essa é a palavra comum. Aí eu acrescento o sufixo normalidade. Certo? Prefixação é quando eu acrescento um prefixo. Eu tenho a palavra feliz. Aí eu acrescento o prefixo in, pré, o que vem antes. Derivação regressiva é quando o substantivo se deriva de um verbo regredindo, diminuindo. Então, por exemplo, do verbo jogar, eu formo o substantivo jogo. Você vê que é um substantivo. Geralmente, quando a gente forma um substantivo, a gente acrescenta o sufixo. Certo? Por exemplo, normalidade. Vem do adjetivo normal. Eu acrescentei o sufixo idade. Para quê? Para gerar o sufixo. Para gerar o substantivo. Então, né?
Geralmente a gente acrescenta pensar, pensamento, acrescenta esse sufixo mento para formar o substantivo. Agora, existem algumas palavras que, em vez de crescerem, em vez de aumentarem, elas diminuem, elas regridem. Tá? Então, eu formo o substantivo do verbo regredindo, diminuindo a palavra. É o caso de jogo. Combater, combate, e assim vai. Questão número 10. Questãozinha de crase, eu achei até bem interessante. Chegaremos à Itália. Eu vou à Itália, eu estou na Itália, eu volto da Itália. Quando der essa ideia de locomoção, se você chegará à Itália, você pode ter em qualquer lugar do mundo, menos na Itália. Certo? Você está dizendo que está indo para lá, você está se locomovendo, está se dirigindo para lá. Certo? Basta você substituir tanto ou por volto, ou pelo verbo estar, estou. Se aparecer da, o que é da? É de mais a. Ou na, o que é na? É em mais a, é porque tem crase. Olha lá, eu volto da Itália. Eu estou na Itália. Beleza? Agora, eu vou a Portugal. Eu vou a Lisboa. Você falaria, eu volto da Lisboa ou volto de Lisboa? Eu volto de. De é só a preposição de. Da é preposição de com artigo a. Se eu tenho os dois elementos aqui, é porque eu tenho os dois elementos aqui. Mesma coisa. Estou na Itália. Na, o que é? Preposição em com artigo a. Então, se eu tenho os dois elementos aqui, é porque eu tenho os dois elementos ali. Agora, eu volto de Lisboa, eu estou em Lisboa. Em Lisboa é só a preposição em, não tem o artigo, por isso que não há crase. Mas chegaremos à Itália, tem crase, está perfeito. Entreguei os documentos à secretária. Ao secretário. Esse é o macete principal, né? Substituir um substantivo feminino por masculino e ver se passa de a para ao. A gente só não deve aplicar esse macete quando der essa ideia de movimento de locomoção, que a gente aplica ou volto ou estou. E aí vejo se aparece na ou da, apareceu na ou da, crase. Se aparecer em ou de, não há crase. Refiro-me a Ana. Gente, quem se refere a alguém. A preposição a é obrigatória. Antes de nome próprio, o artigo é opcional. Ou seja, essa crase aqui é facultativa. Ela está certa, ela está devida, ela está perfeita. Então, refiro-me a Ana. Tá? Ela só não é obrigatória a crase. Por quê? Porque eu tanto posso falar refiro-me a João, só a preposição a, ou refiro-me ao João. O artigo é opcional antes do nome próprio. Então a crase é opcional. Essa crase está perfeita? Está. Se eu tirar a crase, continua certa a frase continua correta. Chegamos a casa bem cedo. Chegamos a casa, eu volto de casa. Olha lá. Eu estou em casa. Opa, só aparece a preposição. Olha lá, eu substituí, apareceu de, apareceu em. Não apareceu da, não apareceu na. Então não deveria haver essa crase, eu tenho apenas a preposição. Se a frase fosse chegamos à casa do Zé, à casa do João, aí sim, eu volto da casa do João, eu estou na casa do João. Então aqui haveria crase. Mas como eu não tenho do João aqui, não há crase. Porque não há o artigo. Beleza, galera? Questão número 11. Questão bem bacaninha. Também de análise morfossintática. Escreva na lousa a palavra ética. Roubar o giz, professor. Olha a sacanagem. Olha a gozação, gente. Bom, vamos lá. Questão número 11. Há um verbo, ele pede a opção que não apresenta um comentário correto, né? Há um verbo no modo imperativo na fala da professora. Escreva está no imperativo. Perfeito, esse verbo está no imperativo, imperativo afirmativo, terceira pessoa do singular. Escreva você. Tá? A terceira pessoa do singular vem do presente do subjuntivo. Maria quer que você escreva, escreva você. Então esse verbo realmente está no imperativo, terceira pessoa do singular. Há um complemento verbal. Os complementos verbais são os objetos, objeto direto ou objeto indireto na fala da professora. Escreva o quê? A palavra ética. Quem escreve, escreve alguma coisa. A palavra ética complementa a ideia do verbo escrever sem preposição. Isso aqui é um objeto direto, a palavra ética. Na lousa, ele junta adverbial de lugar.
Mas eu tenho um complemento verbal, eu tenho um objeto direto, a palavra ética, que complementa a ideia do verbo escrever. Beleza. Há um complemento nominal na fala do aluno? Não, não há complemento nominal nenhum. Quem rouba, rouba alguma coisa, o giz é objeto direto, complementa a ideia do verbo roubar sem preposição. Eu tenho um objeto direto. E professora é com quem ele está falando, a quem ele está se dirigindo. Tá? A quem ele está chamando para se dirigir. Isso aqui é um vocativo. Então, há um vocativo. Sim, professor é um vocativo. É com quem ele está falando. Ele está se dirigindo ao professor. Professora, vem cá, professora. Roubaram o giz. Então, quando ele chama a pessoa para passar algum tipo de informação, isso é um vocativo. Tá? O vocativo não precisa ser o nome da pessoa. Tá? É qualquer tipo de chamamento. Eu poderia chamar, inclusive, meus alunos. Prestem atenção. Eu estou me dirigindo aos alunos, certo? Isso é um vocativo. Isso aqui está certo. Complemento nominal não há. Há um objeto direto e há um vocativo, mas complemento nominal não. Não há nenhum elemento complementando a ideia de nome, certo? Então, se fosse, por exemplo, tenho necessidade de estudar, aí sim eu teria um complemento nominal. O complemento nominal lembra muito o objeto indireto. Por quê? Porque ele é um termo preposicionado. A diferença é que o objeto indireto complementa a ideia de verbo. E o complemento nominal complementa a ideia de nome, está completando a ideia de necessidade, que é um substantivo abstrato, que é o nome. Por fim, uma questãozinha muito legal, questão número 12, para técnico de enfermagem. Tá? Vamos lá. Analisando as regras que determinam a colocação pronominal e a regência de alguns verbos, assinale a alternativa em que a estrutura da frase não condiz com a gramática normativa. Então, vamos lá. Então, ele pede para a gente avaliar a colocação pronominal e a regência. Engraçado que, né, ele pede para olhar a colocação pronominal, eu até comentei isso com vocês, são pouquíssimas questões de colocação pronominal nessa frase. A única alternativa que tem de colocação pronominal para a gente analisar, entre todas as alternativas, é a letra B. Informar-lhe-ei, que é informarei, mais o pronome oblíquo lhe. Certo? Bom, vamos lá. Isso aqui é interessante nós analisarmos. Bom, antes de mais nada, eu tenho que realmente trabalhar com a mesóclise. O que é mesóclise? É o pronome oblíquo no meio. Por quê? Porque informarei, que é um verbo que está no futuro, verbos no futuro do presente ou no futuro do pretérito não admitem ênclise, ou seja, você não pode colocar um pronome oblíquo depois do verbo. Por outro lado, se você trabalhar com a próclise, que é o pronome oblíquo antes do verbo, você vai iniciar a oração. Então você não pode usar a próclise, que é o pronome oblíquo antes, porque você iniciaria a oração. Você não pode usar depois, por quê? Porque o verbo está no futuro. Verbos do futuro não admitem ênclise. Maravilha. Futuro do presente, futuro do pretérito. Então, na divisão do verbo, você vai até a letra R. Foi o que ele fez. Informar, na divisão do verbo, sempre até a letra R, coloca o pronome oblíquo e nunca se esqueça do restante do verbo ei. Informar-lhe-ei. Agora, um detalhe interessante sobre esse lhe. O lhe sempre substitui termos preposicionados. Entre eles, o objeto indireto. Você está informando o quê? Você está informando as novas datas de nossas reuniões. Você está informando alguma coisa, as novas datas. Então, a coisa está exercendo a função de objeto direto a alguém, ao grupo, ao diretor. Por isso que nós substituímos pelo pronome oblíquo lhe. Tá? Então, você tem esses verbos informáveis, aller, tá? Você pode informar alguma coisa a alguém. É o que acontece aqui. Você está informando o quê? As novas datas. A quem? Ao grupo, ao diretor, enfim. E eu substituir ao grupo, ao diretor, pelo pronome oblíquo lhe, o que é perfeito. Ou você pode substituir, ou você pode informar alguém de alguma coisa. Tá? Então, quando a coisa funcionar como objeto direto, como acontece aqui, a pessoa tem que funcionar como objeto indireto. Por outro lado, quando a pessoa funcionar como objeto direto, a coisa tem que funcionar como objeto indireto. Perfeito. A coisa está como objeto direto e o lhe está como objeto indireto. Perfeito. A colocação pronominal perfeita, o emprego do pronome oblíquo está perfeito, o uso da mesóclise está perfeito.
A letra B não é resposta porque ele pede a errada, que não condiz com a gramática normativa. A letra B está perfeita. Bom, eu pulei a letra A, vamos lá. Aspiro a uma nova oportunidade. É o verbo aspirar, no sentido de desejar, de querer, que é transitivo indireto, regendo a preposição a. Aspiro a uma nova oportunidade. Pois então, mas não teria que haver crase, não? Não teria que haver. Por quê? Porque o artigo indefinido uma inibe a presença de outro artigo. Então, eu tenho tão somente a preposição justamente por causa desse artigo uma. Se eu não tivesse uma, haveria crase. Aspiro a nova oportunidade. Mas é o verbo aspirar, no sentido de desejar, de querer, que é transitivo indireto, regendo a preposição a, que aparece aqui. Perfeito. Letra C. Suas considerações na reunião implicaram muitos questionamentos. Esse caso aqui, gente, é um dos casos mais polêmicos, que é o caso do verbo implicar. O verbo implicar, no sentido de acarretar, resultar, de acordo com todos os gramáticos, transitivo direto. E existe uma corrente que é encabeçada pelo Rocha Lima, que também aceita, assim como aqui está, ou com a preposição em. Se aparecer com preposição em, desconfie. O que eu vejo hoje é nenhuma banca mais aceitar, porque as bancas que aceitavam deixaram de trabalhar, né? Deixaram de existir. O NCE já aceitou com preposição em, ESAF já aceitou com preposição em. Ainda existe a Fundação Euclides da Cunha, a FEC, mas praticamente não faz mais provas, enfim. Mas aceitou numa prova lá atrás e nem sei se continua aceitando hoje. Então, com a preposição em é discutível. Sem a preposição em, como transitivo direto, esse aqui é indiscutível e certo. Ninguém discute. Ninguém discute. Tá? Então, como transitivo direto, até mesmo os autores que aceitam a preposição em, na realidade, aceitam as duas construções. Sem preposição em, suas considerações implicaram muitos questionamentos ou implicaram em muitos questionamentos. Quem aceita a preposição em tem uma visão mais moderna, porque na realidade o usuário, quase todos os usuários, acabam inserindo a preposição em. Então eles estão falando, olha, eu estou indo em conformidade com a maré. A maré todo mundo está usando a preposição em, vamos aceitar. Mas esses que falam vamos aceitar, não deixaram de aceitar a construção original, que é sem a preposição. Em termos de bancas hoje, o que eu vejo é todo mundo só aceitando como transitivo direto, não aceitando com preposição em. As bancas que aceitavam as duas possibilidades de regência já não estão mais fazendo provas. Bom, de qualquer forma, sem preposição é indiscutível. Aqueles que visam sempre, o verbo visar, no sentido de desejar, de querer, também é outro caso polêmico, porque Celso Cunha aceita isso aqui. Mas a mesma coisa que eu falo, a maioria, aliás, até para quem está fazendo essa banca, saiba que essa questão é interessante por causa disso. Tá? O verbo visar, no sentido de desejar, de querer, de ter como objetivo, de acordo com Celso Cunha, tanto pode ser transitivo indireto com preposição a, visam ao melhor na vida, como sem a preposição. Certo? Agora, a corrente hoje que está mesmo sendo majoritária e está sendo determinante é o verbo visar só como transitivo indireto, igual ao verbo aspirar. Então você vê, a banca máxima, não aceitou o verbo visar no sentido de desejar, de querer, de aspirar como transitivo direto. Ou seja, ele não seguiu Celso Cunha nesse tema. Deu como resposta a letra D de dado. Então, para vocês, essa questão aqui é bastante interessante, porque serve até como referência. Olha, se caiu o verbo visar na sua prova, você já sabe, eles não aceitam a visão de Celso Cunha. Tá? Eles aceitam essa corrente que hoje realmente está prevalecendo, que é só como transitivo indireto, regendo a preposição a. Com essa questão aqui, nós encerramos mais um Rumo à Posse, um Rumo à Posse bem legal, bem bacana, para vocês se divertirem. Não se esqueçam de que nós estamos chegando à Semana do Português, que são nos dias 17, 18, 20 e 23, sempre às 20 horas, sempre às 20 horas. Basta vocês se inscreverem, tá? É gratuito. Português para concursos.com. Então, do dia 17 ao dia 23 de outubro. Português para concursos, português sem acento, para concursos.com, sem BR. Então, não percam essa oportunidade, uma oportunidade única, tá? É totalmente gratuito, vai ser online.
certo? E a ideia nossa é ensinar vocês como estudar para concurso público, para vocês passarem em concurso público. Olha, o que você tem que fazer? Como é que você tem que proceder para passar em concurso público, tá? Não perca essa oportunidade, estou aguardando vocês lá. Valeu, grande abraço para todos e até a próxima.